E aí, pessoal, beleza? Vamos agora ao problema 22, que é o último problema do SSA, tá? Desse ano. Ela nos diz o seguinte: uma formiga caminha sobre a aresta AB do paralelepípedo retangular a seguir, indo do vértice A ao vértice B, com velocidade constante de 1 centímetro por segundo. A reta P é a reta suporte da aresta AB, ou seja, é a reta que contém essa aresta por onde a formiga vai andar. Okay? Tudo isso já está na imagem, né, pessoal? E aí diz o seguinte aqui: as retas R, S e T são todas suporte, respectivamente, das arestas DC, AH e ED, do paralelepípedo retangular. Os gráficos 1, 2 e 3, a seguir, representam a distância entre a formiga e as retas R, S e T, respectivamente, durante todo o trajeto. Cada unidade do plano cartesiano equivale a 1 centímetro. Antes de a gente analisar esses gráficos, eu vou desenhar aqui as retas, tá, pessoal? Então, vamos lá. Foi dito aqui que eu tenho algumas retas, que é a reta DC. A reta que passa pelo segmento, né, DC é a reta R. Então, eu vou desenhá-la de vermelho lá na nossa imagem, tá? Então, a reta R aqui passa por D e C. Seria essa daqui, concorda? Então, essa reta ali que eu fiz é a reta R. Aí está dizendo que a gente tem agora uma segunda reta. Deixa eu pegar aqui. Pronto, que é a que passa por AH. Essa é a reta S. Então, vou fazer ela de azul ali para a gente pensar, tá? Aqui passa por A e H. Onde é que a gente tem? A H está aqui, esse vertical, né? Então, essa reta vertical aqui azul vai ser a nossa reta S. E a gente tem, por fim aí, a reta que passa por E e D, que é a reta T. Então, vamos fazer essa reta aqui, que passa por E e D. Pronto. Então, essa reta aqui, ó, vertical. Note que essa reta verde ela é paralela à azul, né? Assim como a vermelha é paralela à reta P inicial. Pronto. Essa última reta aqui é a nossa reta, qual é o nome dela? T. Essa verde aqui. E aí, vamos lá agora. Aí a questão diz que os planos cartesianos estão mostrando a distância entre a formiga e as retas, tá? Antes de analisar o gráfico, vamos aqui para a pergunta. Diz assim: as posições relativas entre a reta P e as retas R, S e T são respectivamente o quê? Por que eu pulei os gráficos, pessoal? Porque eu achei muito curioso aqui, porque para responder essa questão você não precisa absolutamente de nada desses gráficos, tá? E você também não precisa saber que a formiga se move a 1 centímetro por segundo. Então aqui foi uma questão que eu achei interessante, porque eles colocaram dados que você não precisa para poder resolver a questão. Ele quer simplesmente a posição relativa entre as retas. Então, se você fez esse desenho aqui, já dá para responder, tá? Sempre comparando com a reta P, que é aquela reta ali por onde a formiga está andando, tá? Então, quando eu comparo a reta P com a reta R, o que é que eu descubro aqui entre as duas? Essas duas retas P e R, elas estão sempre na mesma distância uma da outra, concorda? Então, isso significa que são retas paralelas. Paralelas distintas, né? Para ser mais preciso, mas são paralelas. Quando eu vou comparar agora a reta P com a reta S, o que é que eu percebo? Que essas duas retas, elas se cruzam. Aqui está a reta P, aqui está a reta S. Elas se cruzam formando 90 graus, concorda? Então, são retas que a gente chama de perpendiculares. Só que retas que se cruzam, independente de formar 90 graus ou não, a gente chama de retas concorrentes. Então, o que é que eu quero chamar a atenção aqui, tá? Você pode pensar em perpendiculares, que é um termo mais comum, mas toda reta que é perpendicular é concorrente. Mas nem toda reta que é concorrente vai ser perpendicular. Porque pode ser que elas se cruzem sem formar 90 graus. Por exemplo, se as retas fossem assim. Ó. Essas retas elas são concorrentes, elas se cruzam em um ponto, mas elas não são perpendiculares, tá? Mas aí, no caso de ser perpendicular, eu já sei que é concorrente. Então, por isso que eu já posso afirmar aqui que são retas concorrentes, que são retas que se cruzam em apenas um ponto. E quando eu for comparar a reta P com a reta T, aí vê, a reta P e a reta T, elas não são paralelas, tá claro? Porque a distância entre elas não é fixa.
Você pode olhar isso, perceber pelo gráfico ou não, tá? Porque só existem 3 possibilidades para um par de retas. Ou elas são paralelas, ou elas são concorrentes, ou elas são o que falta aqui, que vai ser reversa. Essas são as 3 possibilidades de posições entre duas retas. E o que são retas reversas? Eu sempre brinco que é interessante, o mais interessante é que você define retas reversas, embora não tenha só essa maneira, como retas que não são paralelas ou concorrentes, ou seja, você define as reversas em função das outras. Tá? Então, a reta P e a reta T não podem ser paralelas, porque a P ela é horizontal e a T ela é vertical, então não tem como elas serem paralelas. E elas também não são concorrentes, porque essa reta P aqui, ó, ela nunca vai se encontrar com essa reta T. Cuidado para você não pensar aqui que se eu subir mais essa reta T, elas vão se encontrar aqui nesse ponto, não tem nada a ver, né? Porque esse ponto aqui é só uma ilusão do desenho, ok? Essa reta T, que é a vertical, ela está mais próxima da gente, se a gente for pensar assim, tá? Do que aquele ponto lá atrás de encontro. Então, não vai haver esse encontro. Então, como essas retas não são concorrentes e elas também não são paralelas, então só sobra ser reversa. Então, a sequência é paralela, concorrente e reversa. Então, a gente tem aqui letra D, ok? Paralela, concorrente e reversa. Então, não precisaria necessariamente estar olhando para os gráficos, tá, pessoal? Então é isso. Se tiver ficado alguma dúvida, é só postar nos comentários, beleza? Então, se você acompanhou até aqui também, eu peço que você se inscreva no canal. Aqui não vai custar nada para você, mas vai contribuir com o crescimento do mesmo, tá? Então é isso, pessoal. Valeu e até a próxima questão. Até a próxima prova do SSA. Um abraço.